E aí, tudo bem? Colega, o seu relacionamento, ele é do tipo ganha, perde? Ai, como assim, Lincoln? Ganha, perde? O que é isso? No relacionamento que você está hoje, conjugal, com namorado, namorada, com os pais, com amizade, é do tipo quando alguém ganha, o outro tem que perder? Entende? Você já viu esse tipo de relação? Tem gente que tem essa mentalidade. Para eu ganhar, o outro tem que perder. Tá? No livro do Stephen Covey, né, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro excelente, tá? Ele fala de uns paradigmas que às vezes orientam essas relações. Então, o paradigma ganha-perde é aquele que surge de um lar onde os irmãos eles eram meio que estimulados à competição. Entende isso? Você já viu esse tipo de situação? Eu tenho visto isso de uma forma muito comum, de irmãos disputarem muitas vezes a atenção. Porque todos nós temos uma necessidade essencial, que é a nossa necessidade de sermos especiais e significantes. O Tony Robbins ele diz isso, né? De forma então que nós temos uma necessidade de nos individualizarmos, de nos entendermos como únicos e especiais, sabe? E aí quando você é filho único, aí você tem essa sensação assim garantida, né? Eu sou o reizinho, a rainhazinha da casa e tal. Mas existem aqueles mas isso só dura até, viu, irmão? Meu Deus do céu. Eu me lembro que a minha filha Iana, né, quando ela era menorzinha e a Amandinha nasceu, né, quando ela teve um pouquinho mais assim de idade, ela falou assim, papai, ela viu pedir pra ter irmã, né? Mas quando chegou, ela falou assim, papai, por que você fez isso comigo? Por que você trouxe a Amanda, né? Por que ela veio? Mas por quê? Porque ela tava perdendo o troninho dela. Oh, meu Deus do céu. Que é isso, Lincoln? É aquela sensação de querer ser único, entende? E essa sensação de ser único, ela pode virar uma competição entre os irmãos. Principalmente se eu tenho pais que valorizam muito realizações e deixam de mostrar para os filhos que eles são especiais sem precisar fazer nada. É aquele filho aqueles pais que comparam os desempenhos, sabe? Ó, o seu irmão fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Eu já atendi pessoas é, totalmente paralisadas em relação à vida e sem conseguir realizar o que deseja, porque tiveram um irmão acima, fora da curva, muito inteligente, que conquistou tudo que queria, passou nos melhores concursos, sabe? Muito bem sucedido. E aí, na comparação, o outro que não consegue, não tem a mesma habilidade, ele ficou devendo. E aí a família elogia quem? Aquele que tem mais realizações. E aí, às vezes, esse outro tá lá esforçando, esforçando e consegue um resultado legal, mas que não é igual ao do irmão, aí na comparação ele ainda tá devendo. Então fica aquela sensação de que eu tô sempre devendo na conta. Então, esse tipo de pessoa pode desenvolver a ideia de que eu só consigo ganhar se o outro perder. Enquanto ele estiver ali, eu não estou tendo, eu não vou me sentir único, especial e amado. Olha só que coisa interessante. Tá? E quando eu atendi essa pessoa, que já era uma senhora, a visão que ela tinha dos pais era isso: os meus pais gostam mais do meu irmão do que de mim. Eu sou a pessoa que deu errado na família. Entende? Porque ela recebeu essa percepção de que de que tendo o irmão dela ganhado não tinha mais espaço para ela. Entende? E isso é muito comum. Você falou, ô Lincoln, mas e aí? E aí que se ela tivesse desenvolvido a vida dela sem querer fazer o que o irmão fazia, mas seguindo os talentos dela, a individualidade dela, ela muito provavelmente, se ela tivesse forçado nesse caminho, ela teria na realidade também tendo destaque, fora daquilo que o irmão estava fazendo muitas vezes. Ou então entendendo que as suas habilidades naturais não são iguais a dele e que na realidade você não vai ter a mesma projeção que o outro. E tá tudo bem, entende? Só que esse tipo de pessoa tende a acreditar nisso. Aí sabe o que acontece com esse padrão de pessoa, de relacionamento? É que ou ela vai buscar
pessoas que estejam num patamar inferior a ela, para ela se sentir ganhando. Olha só. Ou então, quando ela tiver com essa pessoa, ela vai tentar diminuir o outro toda vez que ele estiver crescendo. Então, às vezes eu vou lá, me relaciono com uma pessoa que é inferior, mas ela começa a crescer. Quando ela começa a crescer, ela começa a me descompensar. Por quê? Porque para alguém ganhar, o outro tem que perder. Olha só que doido isso. E aí ela começa às vezes minar, sabe? A criar situações para poder boicotar o crescimento do outro. Isso é relação ganha-perde. Então a minha pergunta para você é: a sua relação é ganha-perde? Você se relaciona, você se sente desconfortável perto de pessoas que tenham mais do que você? Quando alguém do seu lado está crescendo, você boicota o crescimento do outro? Você tenta minar o outro? Às vezes intuitivamente, você não está fazendo isso de propósito, mas você procura fazer isso. Então, se você tiver esse tipo de comportamento, então a sua relação é uma relação ganha-perde. E aí, Lincoln, o que eu vou fazer? Como é que eu resolvo isso? Então, comece a acreditar que a sua relação pode ser ganha-ganha. Que quando efetivamente o outro ganha, você ganha também. Que promover o outro dentro de um relacionamento é crescer junto, porque vocês são uma parceria. Então, se o outro cresce, você cresce também. Esse paradigma do ganha-ganha, ele funciona muito bem porque, às vezes, eu não vou ganhar tudo que eu queria. Mas se eu ganho e o outro ganha, a gente cresce junto. E o importante é estar crescendo. Entende? Talvez eu não vou estar no mesmo nível do outro do jeito que eu queria. Mas se eu estimulo o crescimento dele, eu também vou crescer. E aí é melhor do que continuar onde eu estou. Então, às vezes, a pessoa ela prefere que o outro perca, mesmo que ela não cresça, do que efetivamente, então, os dois, ela crescer e o outro crescer mais do que ela. Querido, crescimento é vida, estagnação é morte, entende? Então, assim, comece a pensar ganha-ganha. A sua vida, ela vai ter muito mais sentido assim, beleza? Fez sentido esse vídeo para você? Se você estiver vendo esse vídeo aí pelo Instagram, não deixa não de trazer aí para mim o seu comentário, suas dúvidas. Se algo não ficou claro, você pode me dizer também, tá bom? Se você estiver vendo aí pelo YouTube, não deixa não de assinar o canal, curtir o vídeo, porque essa é a forma de eu entender que isso está fazendo sentido para você, tá bom? Beijo grande no seu coração, abraço de 40 segundos e até o próximo vídeo.